Isso. Professor Dr. Luiz Travaim, muito obrigado por essa excelente palestra, de uma forma muito clara, de uma forma muito serena. O professor soube conduzir, passando por temas de importância vital para a nossa sociedade, para o futuro da nossa humanidade, para o nosso futuro, e que nos traz aí importantes reflexões, tá? Reflexões urgentíssimas, tá? E muito importantes. Nós gostaríamos de abrir agora aqui um espaço para que os nossos ouvintes, os nossos participantes pudessem fazer as suas perguntas, né? Aqueles que têm alguma pergunta, algum ponto a ser colocado, temos agora aí esse espaço para que os nossos ouvintes possam fazer as suas perguntas ao professor Dr. Luiz Travaim. Professor Iguaci levantou a mão, por favor. Professor Dr. Iguaci. Sim, eu consegui aqui abrir o microfone. A minha recomendação, quem for fazer a pergunta, faça uma única pergunta de forma objetiva, para que o Dr. Luiz Travaim, que já palestrou mais de uma hora e 20, e também possa ter um momento de descanso e também não ser assim inúmeras perguntas serem feitas. Retorna o mediador, Dr. André Pucci. Okay. Nosso embaixador Fred Ortiz está com a mão levantada, gostaria de fazer uma pergunta, por favor, por gentileza, tenha a palavra. Boa noite a todos vocês no Lulau Brasil. Saudações, desculpem por meu português. Sim, desculpe, sim. Saudações a todos vocês do Peru. Boa noite. Ainda aqui é à tarde, às 6 da tarde e 50 minutos. Eu gosto de tudo o que a gente falou hoje, dia de hoje, não? Sobre a paz. É muito importante a defesa da paz sem fronteiras, porque nós temos um objetivo muito importante, que é a defesa dos direitos humanos, e os direitos humanos sem fronteiras é muito importante. O que falou o professor Luiz é muito bom. Parabéns para a sua pessoa, professor. Você falou muitas coisas importantes na história da mediação, da conciliação, da cultura da paz. E é preciso agora, nestes momentos, no mundo, o mundo sofre muito, porque agora temos um conflito muito terrível. É o conflito na Palestina. Temos muita gente que morreu lá e temos muitos atos que lamentavelmente são violações dos direitos humanos de muitas pessoas. Agora eu me acho muito doente, tenho a perna fraturada, mas estou falando porque sinto muito dor que acontece no mundo, particularmente no lado da Palestina. E temos até agora mais de 30 mil mortos, 7 mil, 8 mil pessoas feridas. Tudo isso é muito ruim para a humanidade. Eu queria simplesmente saudar a todos vocês, dizer que o caminho está aberto com pessoas como o professor Luiz Antônio e todos aqueles que estão em sua equipe, em seu time, procurando fazer uma cultura da paz para todos nós. Um forte abraço e a minha única pergunta seria em relação ao seguinte. Ontem eu li um texto do Johann Galtung. Ele falava assim, dizia, não pode ter resolução de conflitos quando temos violência. A gente não pode lograr acordos da paz se a gente não tem o mesmo nível, se não tem o mesmo nível de igualdade. Se temos violência,
um povo é mais forte que o outro. Então, nesse caso, nessa situação, não se pode tratar de forçar a mediação, a conciliação, porque temos desigualdade, violência. Quando temos violência, não podemos fazer a paz. A paz tem que ser feita com pessoas que têm o mesmo nível, a mesma capacidade, o mesmo direito. Então, agora, se vemos a Palestina e Israel, não tem o mesmo nível. Eu queria pesquisar, perguntar, desculpe-me, português ruim, eu não falo português faz perto de 30 anos, porque eu trabalhei no Japão com muitos descendentes dos japoneses brasileiros, mas até agora ainda não falei a língua portuguesa todos os dias. Acho que vocês entendem o que estou falando. Desculpem se meu português é muito ruim. Isso é o que eu queria perguntar ao professor Luiz, por favor. Sim. Sim, muito obrigado, Dr. Fred. Agradeço. Desejo melhoras. Te desejo melhoras, Dr. Confrade, tá? E também peço a palavra só para fazer uma resposta interessante. A existência de conflito violento, ela exige, tecnicamente, ela exige o exercício de diplomacia preventiva. Ela exige o peacekeeping, ela exige o pacemaking e exige o pace building. Esses são os elementos preconizados para a gestão de conflitos internacionais. A diplomacia preventiva ela tem como foco de prevenção de conflitos e é aí que deveria entrar a resolução da ONU, tá, de 2018, que foi comentada exclusivamente por Antônio Gutierrez, tá, que ele traz a ideia de utilização de diplomacia preventiva como elementos de conflitos que estavam acontecendo na época, no ano de 2018, certo? Hoje, a diplomacia preventiva ela tem que ser utilizada com os países protagonistas que poderão ingressar nessa guerra, tá? E a mediação, ela é, sem dúvida alguma, como bem ensina Gutierrez, tá? Presidente diretor da ONU, secretário-geral da ONU, ele diz exatamente isso, que é um instrumento absolutamente fundamental para a pacificação internacional, certo? Agora, no que diz respeito ao desenvolvimento da conciliação e mediação internacional, a gente tem que trazer para esse jogo todo o Conselho Consultivo de Alto Nível sobre Mediação, que nada mais é do que um organismo interno, uma secretaria interna da ONU, formado por 9 mulheres e 9 homens, tá? Totalizando 18 membros, que eles têm o objetivo de atuar na resolução de conflitos. Tá? A diplomacia preventiva é um dos elementos. No que diz respeito a todos aqueles que já estão envolvidos na guerra e aqueles que estão já fomentando o ingresso na guerra ou que estão sendo ameaçados, nesses casos são utilizados o peacekeeping, que nada mais é manutenção da paz. Isso tudo está preconizado, tá, meus amigos? Está preconizado em resoluções da ONU. Também é utilizado o quê? Esses sistemas de adequação para a parceria global para a realização do quê? Da pacificação. Por isso, o Conselho de Segurança precisa urgentemente passar por uma reforma. Tá? Ele precisa passar esse poder de veto. O único país falar vetar e querer manter a guerra, isso aí me parece estar extremamente equivocado. Deveria ter mais votos para que possa ter algumas questões envolvendo cessar fogo, ou seja, ou a gente fomenta a guerra, ou a gente fomenta a pacificação. Fomentar a pacificação, o único voto e acabar com o fomento da pacificação, isso é um absurdo. Tinha que ter vários votos no que diz respeito ao veto de pacificação de conflitos. E eu acho que vai mudar isso, tá? Eu acho, sinceramente, que haverá alteração. A outra forma, Fred,
é o pacemaking. O que é o pacemaking? Nada mais é do que aquela solução negociável do conflito, tá? É quando as partes envolvidas em uma controvérsia, o que ele faz? Ele se utiliza de mecanismos internacionais, dentre eles a negociação, o inquérito, que eu falei que não está havendo investigação na guerra de Israel, a mediação, conciliação, arbitragem, a chamada solução judicial pelo tribunal de Haia ou o tribunal que possa ser eleito. Tem que ter a utilização desses mecanismos, meus caros amigos, porque esses são os meios preconizados, nada mais, nada menos, pela Carta das Nações Unidas. Salvo engano, está lá para o artigo 30, 33, por volta disso. Ou seja, são condutas que já deveriam estar sendo realizadas. Tá? Porque uma coisa é cessar fogo, outra coisa é você trabalhar para o fomento da paz. Tá? E fazer isso acontecer. E isso tudo é da Carta das Nações Unidas. Tá? É o que menciona, inclusive, as diretrizes das Nações Unidas para uma mediação eficaz, que é um documento feito pelas Nações Unidas estritamente para tratamento desse tipo de conflito. E a violência é o patamar mínimo ali. Se tem a violência, conflito armado baseado na violência, automaticamente a ONU já deveria estar agindo nesse campo. Agora, com relação ao Conselho de Segurança, aí é outro tipo de assunto. Mas o pacemaking, tá? A manutenção da paz, a construção da paz, diplomacia preventiva, tudo isso poderia estar sendo regenerado, que está sendo, com certeza está acontecendo, mas tem que ser mais publicizado, dado mais publicidade. Tá? Perfeitamente. Obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Eu vi que a nossa imortal, a nossa embaixadora Severiana, ela está com a mão levantada, mas ela já fez a sua observação no início da palestra, né? Mas acho que não tem mais nenhuma pergunta a ser colocada. Muito bem. Então, para nós darmos o encerramento a esta palestra, passo a palavra ao presidente da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, professor Dr. Guaci. Quero aqui agradecer a todas as autoridades e personalidades que dispuseram estar conosco na noite desse dia, participando da nossa primeira palestra sobre direitos humanos e cultura de paz, a qual parabenizo o embaixador imortal da paz, professor Dr. Antônio Luiz Travaim, pela sua palestra, muito rica em todas as informações. Isso com certeza nos mostrou um campo muito amplo sobre a cultura de paz e direitos humanos, ao qual já estamos enganjados e a partir desse momento tomamos uma responsabilidade maior quanto instituição, falo como presidente da OMDDH, junto à comissão pedagógica, de aprofundar mais os temas em relação à cultura de paz, na formação de defensores de direitos humanos e dando uma atenção especial em relação à resolução de conflitos. Isso já é previsto no Estatuto Social da OMDDH, porém, o irmão ele foi muito feliz, o Dr. Luiz Travaim, em abrir realmente como isso funciona no campo internacional e nas suas resoluções relacionadas ao Brasil. Será convidado, com certeza, para palestrar outras vezes. Assuma um compromisso como presidente em divulgar os seus livros. Muito obrigado. Quero também depois ver em particular para comprá-lo, para fazer parte dos meus acervos de livros pessoais sobre o tema. Quero absorver mais o campo do conhecimento dentro da sua explicação, dentro das suas narrativas ao tema. E aproveito o ensejo no momento, conforme falei anteriormente, nós faremos isso de forma virtual, mas será materializado e enviado para a sua casa, chegará em suas mãos a outorga da comenda, da medalha Amigos da OMDDH,
ao Dr. Luiz Travaim, com as prerrogativas de amigo dos direitos humanos e das causas sociais humanitárias. Pela palestra que o irmão apresentou hoje, pela sua formação acadêmica e pelos relevantes serviços que tem prestado aos direitos humanos e à cultura de paz. Otorgamos com muita satisfação e alegria. E a nossa próxima palestra, Deus assim nos permitindo, será sobre patrimônio cultural histórico